Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só para me encontrar.
vencedor pelo teu poder, porque tu és por mim. Tudo pode acontecer. Em ti vejo a salvação e a vida na tua mão. Para ti vivo em fé. Tudo pode acontecer. Eu não vivo pelo
sou vencedor pelo teu poder, porque tu és por mim. Tudo pode acontecer em ti, vejo a salvação e a vida na tua mão. Para ti vivo em fé. Tudo pode acontecer. Creio sim, creio sim. Creio sim, creio sim em ti. Creio sim, creio sim. Creio sim, creio sim em ti. Creio sim, creio sim. Creio sim, creio sim em ti. Creio sim, creio sim. Creio sim, creio sim em ti. Boa noite, espero que estejam todos bem em casa. Nós, nesta noite, vamos nos reunir para podermos celebrar. Não é que as sextas-feiras não sejam todas especiais, mas é Sexta-feira Santa. É um momento em que nós, como corpo de Cristo, nos lembramos realmente do sacrifício que Cristo fez por nós. Um sacrifício que nem eu não tenho noção do que foi. Às vezes nós fazemos uma fagulha no dedo e gritamos ao da guarda, quanto mais ele que pôs a sua carne toda ao dispor de pagar pecados que nem eram dele. É um dia que é para lembrar que se achas que ninguém faz nada por ti ou que ninguém te ama, lembra-te que houve esta pessoa que existiu, independentemente de que acredites em Deus ou não, esta pessoa existiu e teve naquele dia de corpo e de coração aberto para que fizessem dele o que quisessem para te salvar, para te preservar e para dar tudo por ti. Então, se há alguém que te ama mais do que o teu pai, do que a tua mãe, do que o teu filho, do que a tua filha, foi Cristo. Naquela altura, antes de tu nasceres, antes sequer dos teus pais e dos teus avós se conhecerem, Ele amou-te de tanto, porque Ele já sabia que tu aí vinhas, que deu tudo, incluindo Ele próprio, o seu corpo, por ti. Em ti me alegro hoje, agora e sempre em ti me alegro hoje, agora e sempre em ti. Bendiz seu nome e vamos juntos o adorar. Bendiz seu nome, seu santo nome, proclama, Ele é bom. Todos o louvamos, em ti me alegro hoje, agora e sempre em ti. Bendiz seu nome e vamos juntos o adorar. Bendiz seu nome, seu santo nome, proclama, Ele é bom. Todos o louvamos, em ti me alegro hoje, agora e sempre em ti.
é com alegria que nós nos juntamos e glorificamos a Cristo. É com alegria que nós dizemos que Cristo é o fruto da nossa salvação. E em Cristo nós dizemos isto. Todos te dão o louvor, toda a terra te exalta. Todos te dão o louvor, toda a terra te exalta. Todos te dão o louvor, toda a terra te exalta. Todos te dão o louvor, te dão louvor, o louvor. Todos te dão o louvor, toda a terra te exalta. Todos te dão o louvor, toda a terra te exalta. Todos te dão o louvor, toda a terra te exalta. Todos te dão o louvor, te dão louvor, o louvor, te dão louvor, o louvor, te dão louvor, o louvor. Em ti me alegro hoje, agora e sempre, agora e sempre. Em ti me alegro hoje, agora e sempre, agora e sempre. Em ti me alegro hoje, agora e sempre, agora e sempre. Em ti me alegro hoje, agora e sempre, agora e sempre. Em ti. Em ti. Em ti. Em ti. Em ti. Em Amém. Todos te dão o louvor, toda a terra te exalta. Todos te dão o louvor, toda a terra te exalta. Todos te dão o louvor, toda a terra te exalta. Todos te dão o louvor, te dão louvor, o louvor. Todos te dão o louvor, toda a terra te exalta. Todos te dão o louvor, toda a terra te exalta. Todos te dão o louvor, toda a terra te exalta. Todos te dão o louvor, te dão louvor, o louvor, te dão louvor, o louvor, te dão louvor, o louvor. Em ti me alegro hoje, agora e sempre, agora e sempre. Em ti me alegro hoje, agora e sempre, agora e sempre. Em ti me alegro hoje, agora e sempre, agora e sempre. Em ti me alegro hoje, agora e sempre, agora e sempre. Em ti. Em ti. Em ti. Em ti. Em ti. Amém, Senhor. Boa noite, meus irmãos.
Depois de alguma ausência, é bom estarmos novamente juntos aqui no Pulsar do Coração para servirmos a Deus e trazer-vos uma palavra de edificação, de ensino, de exortação também. Confesso que já tinha saudades de ter esta oportunidade e creio que aquilo que Deus colocou no meu coração será de bênção para todos nós, porque eu irei falar a palavra de Deus e a palavra de Deus é algo que edifica as nossas vidas. Nós, ao longo da Bíblia Sagrada, encontramos Deus a falar de muitas formas e usando a sua criação, tanto anjos como homens, como a sua própria natureza e até animais. Deus usou porque tudo o que está escrito é para nosso ensino. E eu trouxe-vos um tema que tem a ver com as vacas filisteias e as lições que elas nos podem transmitir e creio que iremos ser edificados com aquilo que o Senhor nos irá ensinar, nos irá trazer e irá falar. É bom contextualizarmos o episódio. Ele encontra-se no primeiro livro de Samuel, no capítulo 5, verso 1 até o verso 12, e depois mais a seguir nós iremos continuar pelo capítulo 6, os primeiros 9 versículos. Então diz assim a palavra de Deus, 1 de Samuel, capítulo 5, verso 1 até o verso 12. Os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Agom junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído de Agom com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no templo não lhe pisam limiar em Asdod até ao dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, e desde o pequeno até ao grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca de Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca de Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate a nós nem o nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade e a mão de Deus castigara duramente ali. O que nós acabámos de ler foi tão somente os filisteus
que, ao levarem a arca para o seu território, para o seu Deus pagão, eles fizeram uma má ação, um mau negócio. Pragas, como diz o texto, úlceras, moléstias e um Deus aqui em letra pequena, Dagon, quebrado pelo Deus verdadeiro, o Senhor que está nos céus. E aqui vamos observar na leitura seguinte 5 lições espirituais que nos dão que as duas vacas, que vamos ver já no próximo parágrafo, filisteias, que ao conduzirem a arca do Senhor de volta a Israel, estes animais nos dão estas 5 lições. Antes, porém, leiamos então os primeiros 9 versículos do capítulo 6 de 1 de Samuel. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviardes a arca de Deus de Israel, não envieis sozinha, pois enviá-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa, então sereis curados e sabereis porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória a Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra. Porque, pois, endurecereis o coração como os egípcios. Faraó endurecera o seu coração, porventura depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro seus bezerros, levá-los-eis para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo ao seu território a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal, e se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. Até aqui as leituras extensas que nós lemos, mas importantes para contextualizarmos o que vamos falar. Ainda no verso 10, o próximo versículo, nós vamos encontrar a primeira lição que estas 2 vacas, estes 2 animais nos ensinam. Verso 10. Assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com crias e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. E eu gostaria que sublinhassem esta expressão: e os seus bezerros encerraram em casa. Eu aqui encontro, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira lição, a lição da renúncia. Estamos perante 2 animais, 2 vacas com as suas crias, e deixarem os seus bezerros em casa
estavam a contrariar os seus instintos animais ou naturais para obedecerem ao Senhor. Nós lemos no verso 9 que há ali uma questão que é levantado: se as vacas tomassem o caminho na direção de Israel, de Bet-Semes, diz lá que o Senhor estaria neste assunto, neste negócio. Mas caso elas fossem por outro caminho, com certeza que aquilo que tinha sucedido aos filisteus tinha sido de uma forma casual. Mas não. O que nós vamos ver é que elas tomaram mesmo o caminho correto, e isso está um pouquinho mais à frente. Mas aqui encontramos duas progenitoras, dois animais com crias, que, contrariando os seus instintos naturais, elas obedecem ao Criador, elas obedecem a Deus. Então estamos perante o quê? Aquilo que eu chamei a lição da renúncia. E a renúncia é um imperativo de Deus para a nossa vida. Não é algo facultativo. Não é algo que devemos observar se nos dá jeito ou se, na verdade, temos tempo. Não. A renúncia, ela deve ser um estilo de vida em cada um de nós. Lucas, no capítulo 9, verso 23 e 24, diz: e dizia a todos, palavras de Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Esta expressão que tem o significado de nós nos renunciarmos a nós mesmos. E tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. A renúncia é algo que agrada a Deus. Quando nós, com o nosso coração, com a nossa vivência, temos uma inclinação primordial, integral, em primeiro lugar para Deus. É isto mesmo, é em primeiro lugar buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, e tudo nos será acrescentado. Temos que renunciar muitas vezes. Temos que renunciar o tempo que ocupamos. Temos que renunciar muitas vezes os gostos que temos, as preferências. Porquê? Porque o Senhor, Ele deve estar em primeiro lugar. Ele deve tomar a primazia da nossa vida. Ele tem que ver em nós esta inclinação, uma inclinação sincera, uma inclinação obediente, uma inclinação amorosa para Ele. Então a renúncia é um imperativo de Deus para cada um de nós. Através da renúncia, nós somos muito abençoados. Palavras também do Senhor lá em Mateus, no capítulo 19, verso 27 a 29. Aqui o discípulo pergunta, Pedro disse-lhe, eis que nós deixamos tudo, nós renunciamos a tudo, nós deixamos os barcos, nós deixamos as redes, nós deixamos, os nossos negócios, nós deixamos a nossa fonte de subsistência, nós deixamos tudo para te seguir. Que receberemos? Palavras do Senhor. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou mães, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor, por meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Meus irmãos, eu quero vos esclarecer. Nós estamos aqui a falar de uma renúncia aqui literal em relação ao pai, em relação aos filhos, mas o nosso coração, a inclinação, quem deve tomar a primazia da nossa vida é Deus. Porque o pai, a mãe, os filhos, a casa, os negócios, as coisas podem com certeza, na nossa humanidade, tomarem a primazia da nossa vida. Mas aquilo que Deus nos pede é que nós nos foquemos primeiramente nele. Ouça, a minha vida com
com a minha família é mais abençoada na medida em que eu coloco Deus em primeiro lugar, no centro de todas as coisas. A minha vida é mais abençoada desde que eu procuro em primeiro lugar estar na relação com Ele, estar na intimidade com Ele, estar no estudo da sua revelação para a nossa vida. Porque quando nós amamos os nossos com o amor de Deus, tudo é diferente. Então é importante percebermos que, para além de ser um imperativo de Deus, a renúncia é um requisito para as bênçãos do Senhor. A renúncia é crucificarmos o nosso velho homem, aquela pessoa, aquela personalidade, aquela pessoa que outrora foi mortificada pelo Evangelho, pelo sangue de Cristo, em que aquilo que era velho passou e tudo se fez novo. Muitas vezes este velho homem quer ressuscitar. Muitas vezes este velho homem quer tomar a primazia da nossa vida. Mas a renúncia é isto mesmo, é nós crucificarmos aquilo que outrora foi morto, foi aniquilado pelo poder do sangue do Senhor. Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Veja aqui o sentido. Claro que Paulo vivia, tinha a sua própria vida, mas estava impregnado pela vida de Cristo. Estava absorvido pelo Evangelho, por servir ao Senhor, o seu estilo de vida era Cristo. E ele tinha, com certeza, influência em todas as suas palavras, em todas as suas ações, em todo o seu pensamento. Tudo estava sujeito. Diz, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mais à frente ele ainda diz, neste mesmo livro, no capítulo 6, verso 14, mas longe esteja de mim gloriar-me. Ele tinha aptidões, ele era uma pessoa culta, ele era uma pessoa elucidada, ele era uma pessoa esclarecida. Ele teve o privilégio de estudar aos pés dos melhores mestres. Mas ele diz, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado. As influências, as filosofias, a psicologia mundana, os aliciantes de um mundo de então, estava crucificado para Paulo, para mim e eu para o mundo. Ou seja, ele destilava um cristianismo, ele destilava Deus, ele destilava a obra de Deus, ele destilava a paixão pelo Senhor. Este homem que outrora destilava religião, este homem que outrora destilava tradição, mas agora, ao ser crucificado com Cristo, no sentido espiritual, demonstrando esta renúncia de uma forma incrível, ele diz que o mundo para ele não contava muito, mas ele vivia com a paixão do Senhor. Então, a primeira lição que estes dois animais, estas duas vacas, nos ensinam ao deixarem as suas crias e contrariando assim este instinto natural, animal, elas nos mostram que a renúncia da nossa vida deve ser algo que nós devemos protelar, devemos procurar, devemos buscar. Depois, no verso 12, ainda do capítulo 6, encontramos aqui uma segunda lição. Diz que as vacas se encaminharam diretamente para Batsemos e, andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A segunda lição é a lição da direção. Com certeza que nós encontramos aqui, de uma forma implícita no texto, que Deus está no assunto. A arca que fala da manifestação da presença de Deus, da autoridade de Deus, da presença de Deus em Israel. Tanto simbolismo existe à volta desta arca. Ela pertencia a Israel. E estas vacas
tome nota que nunca julgo algum ficou sobre elas. Elas nunca estiveram juntas com a canga, com o jugo, amarradas a um carro, a uma carroça para caminhar. Não estavam habituadas a isso. O texto é claro nesse sentido, mas aqui por intervenção de Deus, aqui por vontade de Deus, diz que elas tomaram uma direção certa, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Esta é a lição da direção. Sem conhecerem o caminho, acertaram no rumo certo. Porquê? Porque Deus as guiava. Nós estamos num rumo, meus irmãos. Nós estamos num caminho. Nós muitas vezes não sabemos o que nos espera ali à frente, mas nós só precisamos estar debaixo da influência de Deus. Precisamos estar debaixo da direção de Deus para caminharmos no sentido certo. Hoje há tantas formas e tantos ventos que concorrem contra a nossa fé, tentando nos levar e nos desviar do rumo, mas nós temos aqui a bússola. Nós precisamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender o quanto Deus quer nos dirigir até chegarmos ao fim da nossa carreira. Não podemos vacilar, não podemos se desviar. Infelizmente, com tristeza nossa, encontramos pessoas que abandonaram, pessoas que amaram o presente século, pessoas que se deixaram seduzir pelas coisas do mundo, pessoas que não optaram pela renúncia, não optaram pela direção certa e se deixaram levar. Irmãos, que Deus nos ajude a caminharmos fielmente até aquele dia em que o Senhor nos irá chamar, até aquele dia que o Senhor nos virá buscar, até aquele dia que o Senhor irá vir reinar conosco. Que nós possamos entender na sua palavra que há uma direção certa. E estes animais nos mostram isto mesmo. Deus sempre foi, sempre é e sempre será o guia do seu povo. O salmista diz no Salmo 73, verso 24, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. O Senhor nos quer guiar. Vejamos que animais irracionais, eles foram obedientes à vontade de Deus, à vontade soberana do Senhor. O Senhor que nos deu uma mente, o Senhor que nos deu um pensamento, o Senhor que nos deu uma consciência, o Senhor que tem nos dado uma vontade própria, que não sejamos nós a sairmos fora. Irmãos, e se por algum motivo nós tombarmos aqui ou caímos acolá, a misericórdia de Deus está conosco e Ele nos quer continuar a levantar para caminharmos, porque a sua direção é correta e nos levará com certeza a bom porto, nos levará com certeza a um fim glorioso. O Senhor nos guia pelas veredas de justiça, como diz o salmista no Salmo 23, verso 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor tem o melhor para nós, então deixemos-nos guiar por Ele. Ele guia-nos através da revelação da sua palavra. Ele guia-nos, irmãos, através dos ministérios dos servos e das servas de Deus. Ele guia-nos através da natureza, das circunstâncias. Ele guia-nos através do Espírito Santo no nosso coração. Tantas são as formas de Deus nos guiar, que nós tenhamos ouvidos atentos e que a nossa vontade esteja submetida, esteja inteiramente entregue à vontade do Senhor para sermos guiados de uma forma correta. Ele nos guia, como eu dizia, pelo seu Espírito. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará. Queremos, irmãos, entender a verdade? Queremos perceber a verdade?
queremos entender a palavra de Deus, temos o Espírito que revela e que ministra a cada um de nós e nos guia, como diz o texto, em toda a verdade. Então já vimos a lição da renúncia, vimos agora mesmo a lição da direção. No verso 8 encontramos a lição da renovação. Leia comigo o verso 8 novamente. Então tomai a arca do Senhor e pondo-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. De facto, meus irmãos, a arca não era leve. Aquelas vacas estavam sobrecarregadas, não somente com o peso da arca, mas também com o peso do carro. Elas não paravam, diz que elas caminhavam e berravam, não desanimaram, não desistiram de maneira alguma, mas com firmeza. Elas levaram o seu peso, a sua carga, a sua tarefa. Volto a frisar, vacas que não estavam habituadas a terem uma carroça, um carro nos seus lombos, com canga, de maneira nenhuma elas estavam habituadas a este trabalho, nem tão pouco estavam habituadas a estarem juntas a fazer e a desempenhar esta tarefa. Mas apesar de toda esta sintonia, apesar de toda esta direção correta, elas tinham peso em cima e tinham que puxar este mesmo peso. Isto fala-nos da lição da renovação. É possível nós caminharmos, é possível nós andarmos uma vida na casa de Deus, nos caminhos de Deus, e a nossa vida ser renovada. Não nos cansemos, irmãos, de pertencermos ao Senhor. Não nos cansemos de servir ao Senhor. Não nos cansemos de procurar a casa do Senhor. Não nos cansemos de ler a palavra do Senhor. Não nos cansemos de ouvir do Senhor. Ainda esta tarde vi um pequeno post que creio que o pastor Carlitos colocou no Facebook, de um grande servo de Deus que diz que leu ao longo da sua vida 200 vezes a Bíblia Sagrada, ainda teve tempo a cuidar não sei quantas mil crianças. Irmãos, que Deus nos faça entender que caminhando com o Senhor nós encontramos descanso. Caminhando na vontade de Deus nós encontramos provimento. O Senhor cuidará de nós. O Senhor renovará as nossas forças. O crente fiel, ele é tido como aquele que leva a glória de Deus. 1 de Pedro 4, 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, sois maltratados, sois afligidos, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Veja, mesmo num contexto adverso, é possível nós sentirmos a renovação de Deus, do Espírito de repouso no nosso interior, que manifesta a sua glória. O crente, ele leva o jugo de Jesus, e ele disse lá em Mateus 11, 29 e 30, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Que Deus nos ajude a entender, porque o meu jugo é suave. O jugo destas vacas era bem pesado. O jugo destas vacas era incómodo, mas elas não desistiram. Então, meus irmãos, o jugo do Senhor é suave e o meu fardo é leve. Que nós possamos experimentar a renovação de Deus. Muitas vezes pessoas cansam-se de servir, cansam-se disto, cansam-se de aquilo, tudo o que tem a ver com o Senhor. Muitas pessoas entregam-se, irmãos, à apatia, entregam-se à ociosidade e deixam de ter aquele fervor
de partilhar Deus, de servir ao Senhor. Mas a Bíblia diz que as coisas têm a ver com Deus. Aquilo que o Senhor oferece é suave, é renovador, transforma a nossa vida, muda, irmãos, tanto que o mundo, tanto stress que o mundo muitas vezes nos proporciona, muda tanta coisa. Estou-me a recordar, creio que já partilhei com os irmãos este meu testemunho, quando há muitos anos atrás, antes de estar a tempo inteiro na obra de Deus, eu trabalhava aqui em Lisboa e na altura difícil, no meio do trânsito, a minha atividade era andar por toda a cidade e quantas vezes eu chegava a casa esgotado, quantas vezes eu chegava a casa e muitas vezes até tinha responsabilidades nas congregações, nas igrejas, e quantas vezes eu não me abeirei do Senhor no meu quarto, não fechei-me na porta, com a porta do meu quarto e não estive ali, e quantas vezes o Senhor não renovou a minha vida. Tantas vezes aconteceu, o Espírito Santo vinha. Lembro-me do nosso irmão que já partiu para o Senhor, António Gilberto, dizia que a melhor terapia para o esgotamento é uma grande sessão com o Espírito Santo. Ele renova a nossa vida, meus irmãos. Ele renova as nossas forças, renova o nosso ânimo, renova a nossa mente, renova o nosso coração. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. O crente fiel, ele com certeza toma um jugo suave do Senhor. Ele leva consigo o peso da glória. Não é o peso do pecado, irmãos. Não é o peso da maldade. É o peso de uma vida transformada. E isto é libertador. Segundo aos Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Há um contraste. No mundo teremos aflições, mas o Senhor está connosco, que Ele vence o mundo. É verdade, eu também já fui cometido desta pandemia, como saberão, e desde já agradeço muitas orações que foram feitas em meu favor. Mas quantas vezes no meu leito de enfermidade, e foram 3 semanas praticamente de cama, eu não pude pensar, não pude meditar no Senhor. Eu durante esse tempo, uma das coisas que eu vi e que foi de bálsamo para a minha vida, uma série da televisão que tinha a ver com os tempos em que Jesus andou nesta vida. Isto encheu tanto o meu coração. Muitas vezes até me esquecia da minha própria situação. Porquê, meus irmãos? Porque em qualquer circunstância, quando nós estamos sintonizados com o Senhor, Ele renova. E estas vaquinhas, elas dão-nos este exemplo, do exemplo da renovação. Mas há o exemplo também do testemunho. Aqui não é tanto a lição que estes animais nos transmitem, mas é pela ação deles que aqueles homens lá em Bet-Semes, no capítulo 6, verso 13, que diz: andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca e veja, vendo-a, se alegraram. Ou seja, há aqui uma lição de alegria, há aqui uma lição de um testemunho diferente. Israel estava familiarizado com a importância da arca. Israel estava familiarizado com aquilo que tinha acontecido. E quando eles veem a arca do Senhor, é como se nos nossos dias nós estivéssemos num lugar e a presença de Deus se fazia notório, se fazia sentir de uma forma notória, de uma forma impactante. Com certeza, quando isto acontece, ou na nossa vida pessoal, devocional, ou no seio da congregação, há alegria. Quando a unção de Deus vem, irmãos, há alegria. Quando há batismos com o Espírito Santo, há alegria. Quando há dons a manifestarem-se na igreja, há alegria. Quando Deus se manifesta, há alegria. E estes homens
diz que eles se alegraram vendo a arca do Senhor. Estes trabalhadores do campo de Bet-Semes, ao verem a arca, muito se alegraram. Irmãos, e esta é a nossa questão. Estamos nós a levar a alegria por onde passamos? Se nós temos em nós a presença, se temos a arca do Senhor em nós, se temos a presença de Deus, estamos nós, por onde passamos, a levar alegria às pessoas, ou entramos muitas vezes, irmãos, neste espírito pandémico, neste espírito de preocupação, neste espírito de saturação em que as pessoas estão, ou temos nós uma mensagem diferente, uma mensagem transformadora, uma mensagem poderosa, uma mensagem de esperança, uma mensagem dizendo às pessoas, mesmo que nós possamos passar por aquilo que elas passam, irmãos, existe a presença de Deus, existe a alegria do Senhor, porque esta alegria, esta presença não está condicionada às circunstâncias, de modo algum. Paulo dizia lá na prisão à igreja de Filipos, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E era um homem tão sofrido e estava a pagar pela sua ousadia e pelo seu ministério. Pergunto eu, estamos nós a levar a alegria por onde passamos? No segundo livro dos Reis, no capítulo 4, verso 9. E ela disse ao seu marido, a esta mulher, eis que tenho observado que este que passa sempre nós é um santo homem de Deus. Que a mulher notava que o profeta, se calhar não sabia o nome dele, se calhar não conhecia, mas ela, pelo seu porte, pela sua postura, ela se via diferença neste homem. Estamos nós, irmãos, a trazer a bênção por onde passamos. Os outros veem a bênção de Deus na nossa vida. Os outros veem a alegria do Senhor na nossa vida. O salmista no Salmo 84, versos 5 e 6. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale da Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Irmãos, nós temos palavras abençoadoras. A nossa vida deve ser uma vida de fortaleza. A nossa vida deve ser uma vida de testemunho, uma vida impactante, uma vida que destila a presença de Deus nos demais. Gostaria, irmãos, de ler ainda convosco este texto tão maravilhoso lá em Atos, no capítulo 8, verso 5 até o verso 8. Deixa-me ler para vós. Diz que Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E agora veja, através do ministério de um homem, aquilo que aconteceu na cidade. E houve grande alegria naquela cidade. O salvo em Cristo leva a alegria por onde passa. Irmãos, e a história destas vaquinhas que levaram a arca e aqueles Bet-Semes, ao olhar, alegraram-se, nos mostra esta lição tão preciosa, a lição do testemunho. E por fim, irmãos, a lição do sacrifício. Verso 14 do nosso texto lá no primeiro livro de Samuel 6,14. Diz a palavra de Deus: o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Não só levaram a arca, mas também foram sacrificadas. O que é que isto nos mostra, meus irmãos? Ofereçamos sempre o nosso corpo em sacrifício vivo ao Senhor. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O Senhor deu o melhor, irmãos.
E vamos ver já de seguida um texto de um servo de Deus que achava que aquilo que tinha que ser feito, devia de ser feito sacrificialmente. O Senhor deu-nos o melhor. Irmãos, e o que é que nós estamos a retribuir a Ele? Do nosso tempo, dos nossos dons, das nossas capacidades, dos nossos recursos, irmãos, das nossas habilidades. O que é que nós estamos a dar ao Senhor? Cuidado, irmãos, com o sacrifício reprovável. Há sacrifício que o Senhor não aceita. Malaquias 1:8. Porque quando trazeis animal cego para o sacrifício, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresentam ao teu príncipe. Terá ele agradado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor não quer. Ele procura verdadeiros adoradores. Ele procura gente que o sirva de forma sacrificial. Ele procura, cá está, irmãos, aqui tem a ver com a renúncia também. O que é que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida? Em que ponto, irmãos, está a nossa dádiva e a nossa entrega para as coisas do Senhor? Olha este exemplo de Davi maravilhoso, lá no segundo livro de Samuel 24:24. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Não, tinha que haver ali um cunho dele. Ele não era rei, ele podia tomar posse daquela terra, mas ele queria oferecer ao Senhor algo que fosse sacrificial. Que Deus nos encontre assim. Gente que ama o Senhor de uma forma abnegada. Gente que ama o Senhor de uma forma apaixonada. Vou concluir, irmãos, com 3 pensamentos de grandes homens ao longo da história que nos deixaram. Horácio, ele disse o seguinte: quanto mais o homem renuncia-se a si mesmo, mais se aproxima de Deus. É quando mais nós nos quebrantamos, quando mais nós nos humilhamos, quando mais nós despojamos de nós mesmos, mais perto estamos do Senhor. Benjamin Franklin, ele disse: o interesse próprio é a primeira lei da humanidade, mas a renúncia é a primeira lei da graça de Deus. Irmão, esquece de ti, esquece das tuas coisas em primeiro lugar, põe o Senhor em primeiro lugar na tua vida, busca Ele de todo o teu coração e vais ver, irmãos, a bênção que não será para a tua vida. O Santo Agostinho disse: é preciso que te esvazies daquilo que estás cheio para poderes ser cheio daquilo que estás vazio. É isto mesmo. Nós muitas vezes encontramos pessoas vazias, irmãos, perderam o sentido espiritual, o foco, tornaram-se apáticos da fé, mas o Senhor quer mudar tudo isto. Esvazia-te daquilo que estás cheio e deixa-te encher daquilo que estás vazio, deixa-te encher do Senhor. Ser guiado pelo Senhor é a maior prova da nossa filiação divina. Romanos 8,14, estou mesmo a finalizar. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se nós nos intitulamos como filhos, nós temos que deixar o Senhor tomar conta da nossa vida. Como naquele profeta que nos contou aquela visão, lá em Ezequiel, temos que nos deixar levar pela corrente das águas. Lavar a arca, no sentido espiritual, é obedecer aos mandamentos do Senhor nosso Deus. E foi isto que as vacas nos ensinaram. Elas obedeceram à voz do Criador, indo no caminho certo. Podemos levá-los, não são pesados. Finalizo, 1 João 5,3. Porque esta é a caridade de Deus, o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Sejamos obedientes, irmãos. Sejamos pessoas obedientes a Deus, consagradas a Ele. Deixemos o Senhor tomar conta da nossa vida em todas as áreas e com certeza que seremos muito felizes. Que Deus ricamente abençoe. Uma pequena oração em favor de todos vós. Pai Santo, muito obrigado pelos exemplos da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pela profundidade que a mesma encerra na nossa vida. E até os animais nos ensinam princípios gloriosos. Senhor, estamos felizes. Ajuda-nos, Senhor,
optarmos, Senhor, por estas lições de renúncia, por estas lições, Senhor, da Tua vontade, pelo testemunho, ó Senhor, pela alegria. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos este rumo certo na Tua direção. Abençoa os meus irmãos nas suas casas, protege-os e guarda-os do mal, Senhor, e continua a ser com a Tua igreja em toda a parte. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos, e vamos estar atentos novamente no próximo domingo à mensagem que o pastor vai proferir, vai pregar, que possa também ser edificante para a nossa vida. Que Deus te abençoe e te dê um fim de semana abençoado e até domingo, se o Senhor não vier antes. Obrigado pela vossa atenção. Gostaria que os irmãos pudessem se juntar a mim, a abrirem Lucas 21, 1 a 4, que fala: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Quantas e quantas vezes nós vemos as pessoas que mais necessidade têm a dar aquilo que têm. E as pessoas que mais têm, mais agarradas àquilo que têm e a dar mais. Eu não estou a falar, obviamente, de momentos na nossa vida em que, imaginem, eu tenho 100 euros, quem me dera, e ter uma pessoa que tenha 20 euros e eu dos meus 100 dou 20 e a pessoa dos 20 dá 20. A pessoa que dá 20 deu tudo. E eu não estou a falar só em termos monetários, se bem que termos monetários é extremamente importante, porque nós, infelizmente, na Terra ainda vivemos e temos que fazer coisas em que a parte monetária fala muito, muito alto e é um abrir de portas em muitas situações. Mas estou a falar também da oferta que nós damos de nós mesmos. O negar as nossas vontades e entregar-nos ao serviço, contra a nossa vontade de, se calhar, ficar em casa sem fazer nada, mas ofertarmos o nosso tempo, ofertarmos a nossa oferta em dinheiro, ofertarmos o nosso ombro, a nossa palavra, o nosso ouvido para ouvir quem precisa de falar. Então, a esta hora, eu apelo os irmãos a pensarem o que é que tu tens dado realmente de ti, não só a parte monetária, mas também se a parte monetária para ti tem sido o foco e o ponto principal da tua vida. Porque Jesus também diz: buscai em mim primeiras coisas e todo o resto é acrescentado. Portanto, tu realmente tens buscado Deus em primeiro? Ou na altura de dar pensas: mas eu tenho que pagar isto, tenho que dar aquilo, tenho que ter... Eu gosto de ter dinheiro também extra. E é verdade, eu também gosto. Atenção, eu também gosto. Eu sei que todos nós temos as nossas necessidades, mas Deus disse: se buscares a mim em primeiro, o resto é acrescentado. Então há um passo de fé, há um negar da parte carnal, há um negar de nós mesmos, a percebermos que quando nós damos para Cristo não é dar para um poço sem fundo. É dar como semente que depois será multiplicada, será em boa medida recalcada, sacudida e transbordante, como se diz na Bíblia e como eu tanta vez também repito. Mas não ter em foco de que estou a dar para receber. Eu estou a dar porque Deus já me dá tanto. E eu quero dar. E eu quero ser grata, porque Deus é o meu Pai e eu quero agradá-lo. Mais do que agradar o meu amigo que está ao meu lado, eu quero agradar aquele que está lá em cima e que está comigo ao meu lado e está em mim todos os dias da minha vida. E que no dia em que eu me encontrar com ele pessoalmente, a primeira coisa que ele me diga é: fogo, estou mesmo orgulhoso em ti. Não é onde é que está a tua carteira. Não é? Não onde é que está, o que é que tu fizeste com os dons e os talentos que eu te dei. O que é que tu fizeste com as bênçãos que eu te dei. Guardaste-as todas para ti? Ou me colocaste-as em terra para ser semeada, para crescer, para se multiplicar e fazer mais? Então, nesta noite, eu convido-vos a meditarem sobre isso, a pensarem qual é a importância que tu dás aos teus bens materiais e qual é a importância que tu dás a Cristo para que seja Ele a governar os teus bens materiais
e a ti próprio. Negando-te a ti próprio, sabendo que Cristo tudo supera, tudo transforma, tudo muda e tudo enche. Vamos louvar o nosso Deus, amém? Sintam a nossa energia aqui. Nós estamos aqui a cantar para o nosso Deus. Sintam essa energia aí a casa, para que possam também louvar o nosso Deus. Amém? Eu vou caminhando irei, seja dia ou noite, caminhando até Jesus. Eu vou caminhando irei, seja dia ou noite, caminhando até Jesus. Razão do nosso ser, exaltemos a sua glória, cantamos, celebramos ao nosso Criador, glorioso nosso Deus, bendito é o seu nome, o Rei dos Reis, Deus de grande amor, Deus da paz e fiel, Salvador das nossas vidas, o Redentor, Jesus, Salvador dos homens, Salvador das nossas vidas, o Redentor, Jesus, Salvador dos homens. Eu vou caminhando irei, seja dia ou noite, caminhando até Jesus. Eu vou caminhando irei, seja dia ou noite, caminhando até Jesus. Eu vou caminhando irei, seja dia ou noite, caminhando até Jesus. Canta aleluia, aleluia. Canta aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor, seja louvado. Canta aleluia, aleluia. Aleluia, canta aleluia, aleluia. Senhor, seja louvado. Aleluia, Jeová Jireh. Aleluia, aleluia. Canta aleluia, aleluia. Senhor, seja louvado. Aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, amém. Aleluia, glória, 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 aleluia, amém. Glória ao nosso Deus. Glória, 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 glória. Exaltemos Jeová Jireh. Exaltando o Senhor. Exaltemos Maranata. Exaltando o Senhor. Exaltemos Elohim. Exaltando o Senhor. Exaltemos Jeová Rafa. Exaltando o Senhor. Exaltemos Jeová Jireh. Exaltando o Senhor. Exaltemos o Redentor. Exaltando o Senhor. Exaltemos Jeová Rafa. Exaltando o Senhor. Exaltemos Elohim. Exaltando o Senhor. O nosso Deus ama a adoração. O nosso Deus ama o louvor. Por isso vamos dançar para Ele. Vamos dançar da maneira que Ele gosta. Por isso o que nós vamos dizer agora é: vamos dançar da maneira que tu gostas.
zona do seu domínio.